Olá pessoal, tudo bem? Eu tô de volta e hoje eu vou compartilhar com vocês algo que muitas pessoas me perguntam sempre. Como é que surgiu a ideia, a vontade de mudar de país? E como é que foi a minha experiência? Olha pessoal, comigo foi tudo muito diferente. Eu nunca tive vontade e nem o sonho de morar nos Estados Unidos. Eu era advogada no Brasil e a primeira grande mudança na minha vida foi quando eu saí de Minas Gerais para mudar para São Paulo para trabalhar num escritório de advocacia em São Paulo. Foi uma loucura para mim. Imagina uma menina do interior, acostumada cresci, né? Era acostumada com uma cidade de 100 mil habitantes e de repente fui morar sozinha em São Paulo, trabalhar, encarar tudo aquilo. Foi super difícil. Eu lembro que eu chorava dias e noites. E foi muito sacrificante também, porque aquela profissão que eu tanto quis, que eu tanto sonhei, que eu idolatrei, na prática não me fazia feliz. Eu não me sentia realizada, nem financeiramente e nem pessoalmente. Eu estava ali em São Paulo e ali eu era apenas mais uma. E estava ali lutando por uma vida melhor, mas não estava conseguindo. Aí surgiu a oportunidade de vir para Orlando, porque o moço que eu namorava na época morava aqui. E aí eu resolvi passar uma temporada aqui em Orlando. Não sabia se ia ficar 6 meses, não sabia se ia só estudar inglês ou o que eu ia fazer da minha vida. Realmente a resposta, realmente decidir morar para os Estados Unidos, eu só tive quando eu cheguei aqui. Mas também foi rápido. Quando eu cheguei aqui, no primeiro dia, assim que eu saí do aeroporto, eu senti no meu coração que Orlando era a cidade que eu queria morar para sempre. É a cidade que eu queria criar os meus filhos, que eu queria trabalhar e construir toda a minha vida. E aí, claro, foi uma mudança super drástica na minha vida, né? De advogada no interior, depois de advogada em São Paulo, eu vim para os Estados Unidos e aqui eu comecei do zero. E eu não vou te falar que foi fácil, porque não foi. O caminho foi de pedras, é de pedras até hoje, porque quem me conhece sabe o quanto eu trabalho, o quanto a minha vida é corrida, o quanto eu me desdobro entre filhos, marido, casa, trabalho, enfim, é uma loucura. Mas hoje, 11 anos depois, eu considero que esse caminho que eu trilhei aqui em Orlando, aqui nos Estados Unidos, foi de muito aprendizado e, graças a Deus, de muito sucesso. Porque eu cheguei aqui com 2 malas, sem saber falar inglês direito, sem ter me programado direito, sem saber o que ia acontecer e sem saber até mesmo na onde que eu ia trabalhar. Então foi tudo muito difícil no começo, porque quando você não se prepara para essa mudança de país, você sofre muito. E eu sofri muito, né? O meu primeiro trabalho foi limpando hotéis na Disney. Eu não tenho nada contra essa profissão. Aliás, é uma profissão muito reconhecida aqui nos Estados Unidos. A gente dá muito valor para o pessoal que trabalha na limpeza. E não tem nada de errado com a profissão. Mas para mim, que estava acostumada a trabalhar com processo, que usava um belo de um anel vermelho de direito na mão, aquilo era muito pesado. E era pesado fisicamente, porque imagina você que eu tinha que limpar 22 quartos de hotel por dia, gente, por dia. Era muito puxado. Mas foi assim que eu comecei. E eu fiz tudo isso de cabeça erguida. Eu não fiquei nesse trabalho muito tempo. Eu trabalhei na limpeza só 3 meses e aí eu consegui uma vaga num escritório e do escritório eu fui para a loja, da loja eu fui ser corretora. Então assim, foi um trajeto difícil. Desculpa, eu esqueci que no meio termo, então foi depois do escritório eu fui para o restaurante, do restaurante eu fui para a loja, da loja eu fui ser corretora. Mas nesse meio tempo foi assim, muita coisa. A primeira coisa que eu tive que aprender, claro, foi inglês. Tive que me aperfeiçoar, estudar
muito mesmo. Eu estudava 3, 4 horas por dia, todos os dias. Eu tinha muitos amigos americanos que eu ligava, que eu falava, que eu pedia para corrigir minhas redações. Eu me esforcei bastante para aprender o idioma e hoje eu faço tradução para os meus clientes, eu ajudo os meus clientes com tudo. A gente, quando está mostrando a casa, muitas vezes o corretor da construtora é americano, né? 99% do tempo ele é americano, ele vai estar falando só inglês e sou eu que faço toda a tradução para o meu cliente, eu que explico tudo, as regras, o contrato, como é que funciona. Então, assim, graças a Deus, a barreira do idioma eu venci estudando. Mas tinham outras barreiras também, porque a gente não vira corretor de um dia para o outro, né? E quando eu descobri que eu queria ser corretora, eu fui estudar, eu fui fazer o curso, fui conhecer as regiões e depois que eu tirei a licença, eu brinco que assim, eu achava que para ser corretora precisava ter a licença. Mas coitada de mim, gente, precisa muito, mas muito mais do que ter a licença. Você precisa conhecer todas as regiões, você precisa conhecer todas as construtoras, você precisa conhecer o mortgage broker, gerente de banco, contador, advogado, enfim, é muita coisa envolvida, porque o cliente está lá no Brasil. E ele não tem ideia de onde que ele vai abrir a conta, ou de como ele vai mandar o dinheiro, ou de quais os documentos para abrir uma empresa. Enfim, tudo isso fica na nossa responsabilidade de estar auxiliando, ajudando. E é muita coisa. É muita coisa. Então, assim, quando eu tirei a licença, eu descobri que a licença era o primeiro passo, que tinha muita coisa para aprender, para correr atrás, para poder construir a minha carreira como corretora. E eu corro atrás disso até hoje, porque todos os dias eu estou tentando me aperfeiçoar, buscando conhecer novos empreendimentos, fazendo novos contatos, tudo isso para que o meu cliente, claro, tenha o melhor atendimento. Mas, como eu disse, não foi sempre tudo fácil, não é fácil até hoje. Então teve todo um trajeto de muito trabalho, de muito esforço, de muita dedicação. Eu nem sei te falar quantos fins de semana eu trabalhei, porque praticamente eu trabalhei todos os fins de semana durante, assim, uns 9 anos que eu tô aqui. Eu tô há 11, né? Mas uns 9 fins, durante uns 9 anos eu trabalhei praticamente todos os fins de semana. E eu trabalho os fins de semana até hoje. Ontem mesmo eu tive um cliente que estava indo embora, que queria falar comigo antes de ir pro parque, e eu atendi no domingo 8h30 da manhã. Isso acontece e eu atendo, porque eu tento, claro, conciliar a minha agenda com a agenda do cliente, que muitas vezes está indo para parque, que muitas vezes tem poucos dias em Orlando, mas quer aproveitar para conhecer, quer aproveitar para investir, quer aproveitar para me conhecer também. Então a gente tenta realmente conciliar as agendas e quando é necessário, eu trabalho sim nos fins de semana e eu muitas vezes estou em casa com meu marido, jantando, fazendo alguma coisa, mas tem cliente que está ligando e a gente tenta atender à medida do possível, porque a gente sabe que vocês estão longe, que vocês têm dúvidas, que às vezes está até sem dormir de tanta curiosidade sobre a compra do imóvel, ou porque está comprando e quer ter certeza, tem alguma dúvida, ou porque está aquela expectativa de comprar. Então a gente tenta fazer o máximo possível e atender todo mundo. Mas como eu disse, você só consegue fazer isso se você tiver muita dedicação, se você gostar muito do que você faz. Graças a Deus que eu consegui me realizar nessa profissão, que eu amo o que eu faço, que eu consegui aqui em Orlando realizar os 3 sonhos da minha vida. Eu sempre conto assim, as pessoas que me conhecem sabem disso. Eu tinha 3 sonhos. O primeiro eu queria me casar, o segundo eu queria ter filhos, eu queria ser mãe, e o terceiro eu queria ter minha casa própria. Olha, parece sonho bobo, né? É bem sonho de menina do interior, mas eu sou mineirinha mesmo. Eu fui criada numa cidade de 100 mil habitantes e esses eram os meus 3 sonhos, tá? E eu consegui realizar os 3 aqui em Orlando, durante esses 11 anos que eu tô aqui. Hoje eu tenho 2 filhos lindos, o Kevin e o Brian, que são assim a razão do meu viver, né? Sou casada, um marido que apoia a minha profissão, que aceita esses horários loucos, né? Que aceita me dividir com tudo isso, porque também eu acredito que não seja fácil para ele
o telefone tocando o tempo todo. Tem dia que ele fica bravo, tem dia que ele fica de mau humor, mas aí passa um pouquinho, ele vai e cede e fala, ok, eu sei que é o seu trabalho. Então, eu sei que não é fácil, né? Igual quando eu comecei esse projeto novo, que é o canal, gente, vocês não têm ideia o quanto é difícil fazer o canal. É muito difícil pra mim, porque eu não tenho experiência de gravar vídeo, eu não tenho experiência, eu não sou uma youtuber, né? Eu sou uma corretora de imóveis. E aí, assim, eu acho que eu sempre falei bem, que eu me comunico bem com os clientes, mas na hora que a Gleice põe essa câmera e põe play, eu fico muda, ou começo a rir, ou fico nervosa. E às vezes é muito difícil, né? Porque, assim, a gente tá trabalhando, tá correndo, tem que buscar a criança, igual agora, a gente tá cronometrando, tá uma chuva horrorosa ali fora, e a gente tá contando o tempo, porque eu tenho que buscar os meninos na escola, mas a gente tá aqui gravando, porque a gente quer mostrar pra vocês um pouquinho, né, da minha vida aqui em Orlando, e também a gente quer facilitar a vida dos clientes através dos vídeos, porque os vídeos foram pedidos pelos clientes, né? Eu tenho um casal de cliente que eu atendi esses dias que eles falaram assim pra mim, Denise, por favor, grava um vídeo, porque se a gente já te conhecesse antes, seria tão mais fácil pra gente, a gente teve tanta dificuldade, a gente teve tanto problema, tanta dúvida, né, sobre investir ou não nos Estados Unidos, e aí atendendo essas pessoas que deram muito apoio, muita força pra gravar, eu resolvi gravar, né, fazer o canal, gravar os vídeos, mas eu confesso que não é fácil, mas eu tô aqui e a gente vai fazer, né, o vídeo, o canal da melhor maneira possível para poder esclarecer, né, as dúvidas. Se vocês têm sugestões, pode pedir vídeo que a gente vai tentar atender todo mundo. E é isso, a gente tá começando o canal, vem muita coisa pela frente. Vocês não podem perder, porque a gente vai ter ainda advogado para falar sobre visto, a gente vai ter mortgage broker para falar de financiamento, e a gente vai ter um tour pelos condomínios, enfim, tem muita coisa boa na minha cabeça, muita coisa, né? Eu tô parecendo assim, quando eu deito na cama, assim, eu não consigo dormir, fico pensando o que a gente vai fazer, o que a gente vai mostrar para os clientes, o que a gente vai fazer de novidade. Então acompanha o canal, compartilha com os amigos, porque vem muita coisa por aí. Tá? Muito obrigada por assistir, espero que vocês tenham gostado. Curte o canal, se inscrevam e a gente se vê em breve.